Muito bem, senhoras e senhores, daremos início neste momento ao terceiro painel do Congresso, que tratará sobre reabilitação e o mercado de trabalho. Inicialmente, nós convidamos para ocupar o seu lugar à mesa na condição de moderadora dos debates que acontecerão logo após as palestras, a doutora Danila Holanda de Castro, ela que é terapeuta ocupacional e representante técnica da reabilitação profissional do INSS. E é com muita honra que convidamos mais uma vez para ocupar o seu lugar à mesa, ela que esteve conosco na programação de ontem, a doutora Maria Aparecida Gugel, mais conhecida como doutora Cida Gugel, ela que vai tratar sobre reabilitação profissional da pessoa com deficiência. Doutora Cida, ela que é subprocuradora-geral do Trabalho e doutora em autonomia individual e coletiva. Muito bem, senhoras e senhores, para as considerações iniciais, com a palavra mediadora desta mesa, doutora Danila Holanda de Castro, e reforçamos mais uma vez que os questionamentos que porventura surgirem ao longo da palestra, que sejam realizados por escrito e entregues às nossas recepcionistas, que estarão nas laterais do auditório, para que sejam trazidas até a mesa nas mãos da nossa coordenadora. Com a palavra, a mediadora dessa mesa, a doutora Danila Holanda de Castro. Bom dia a todos. Para mim é uma honra, um prazer estar aqui junto a vocês para a gente discutir um pouco sobre reabilitação profissional, que é uma área que me interessa muito e que eu atuo há 9 anos no INSS em Anápolis. Dizer a vocês que o painel trata sobre a reabilitação que é promovida pelo INSS, que, apesar de ter um campo amplo, a gente se restringe muito ao atendimento do segurado que está em auxílio-doença. E as empresas são grandes parceiras nesse processo, porque, havendo vínculo empregatício, sempre a primeira tentativa de reabilitação acontece com vocês. Então, é muito bom poder ter contato com o setor de gestão de pessoas das empresas, porque são vocês que são nossos parceiros no dia a dia de reabilitação profissional. Eu agradeço e já estou curiosa para ouvir a palestra da doutora Maria Aparecida, do Naum também, que é colega nosso. E eu desejo a todos bom trabalho, né, que a nossa manhã seja produtiva. Bom dia a todos. Já sabem que eu só consigo raciocinar em pé, né? Então, bom dia a todos. Vou aqui ficar em pé para a gente poder conversar melhor. Com licença, doutora Danila, vou passar aqui para frente. Já me sinto íntima do lugar, né? Sento no mesmo lugar, venho para a mesma posição e encontro todos vocês aqui novamente. Essa área da habilitação e reabilitação profissional, eu vou fazer uma introdução, uma pequena introdução, colocando aqui a minha perplexidade, na verdade, né? A gente que atua nessa área há alguns anos, a gente percebe uma inércia, né, da sociedade e, portanto, do poder público, né, para implementar o que desejamos ter em termos de habilitação e reabilitação profissional. Então, o que eu quero dizer com isso já inicialmente? É um bom puxão de orelha em nós mesmos. Porque na medida em que nós reivindicamos, encaminhamos, articulamos uma vontade que diz respeito a um direito nosso, e no caso, o direito da pessoa em ter uma reabilitação, os processos de habilitação e reabilitação profissional com começo, meio e fim, se nós não pensamos isso, se nós não reivindicamos isso, nós não temos força para fazer com que o poder público crie tal política, tal programa, tal serviço. Então, na verdade, nós temos aqui uma, entre aspas, uma culpa recíproca, né? Nós, sociedade brasileira,
por não reivindicarmos um direito que é de todos. Lembram que eu falei ontem? Todos nós, em potencial, podemos um dia necessitar de uma reabilitação profissional, né? Então, por que não enxergarmos isso? Por que não nos movimentarmos nisso? E aí sim poder fazer com que o poder público crie política pública específica, já que é o nosso direito, é o direito de todos, por que não fazermos isso? E aí eu reputo essa, digamos, essa falta de organização da sociedade brasileira na verdade, na falta de um conhecimento sobre um direito, né? É perceber a extensão desse direito. Nós não nos preocupamos com a questão da saúde. Lá no âmbito da saúde, nós temos a reabilitação em saúde, não é isso? E ela funciona. E por que aqui no âmbito das relações de trabalho, por que a habilitação e a reabilitação profissional é capenga? Por que motivação? O que é que está nos faltando? Então eu vou abrir mais um parênteses. Ontem nós conversávamos aqui com a Patrícia, com a doutora Janilda, com o doutor Caribé, que nós precisamos compreender melhor a nossa participação social nessa comunidade em que vivemos. E de que maneira nós podemos fazer esta participação social com conteúdo, uma participação qualificada. Onde é que vamos fazer isso? Podemos reivindicar individualmente, coletivamente numa associação, a empresa ser bem posicionada, ter uma imagem fortalecida naquela comunidade e ir para o poder público reivindicar, por exemplo, reivindicar uma linha de transporte coletivo acessível que leve os seus funcionários até a porta do seu chão de fábrica, não é? Isso tudo faz parte de uma organização. Mas onde é que nós podemos nos organizar melhor? Onde é que nos podemos, ou melhor, não é nos organizar melhor, é aproveitar a nossa veia de mobilização e organização e participarmos do controle social. E onde é que nós participamos? Ei, Fernanda, onde é que nós participamos do controle social? No âmbito dos conselhos de direito. Lá no Conselho de Direito, onde efetivamente contribuímos para a formação da política pública. Eu comecei dizendo que a habilitação e reabilitação precisa de uma política pública, né, consistente. Pois muito bem, é lá no Conselho de Direito, onde há cadeira para todas as representações da sociedade civil, inclusive representante de empregadores e de trabalhadores. Pode pensar o Conselho de Direito que quiserem. Em todos haverá uma representação que precisa ser de qualidade, precisa ser compreendida como essencial, e lá estar o representante do trabalhador e do empregador, para discutir o quê? Desde o início, o pensar, o elaborar a política pública. E é dentro do Conselho de Direito que nós podemos fazer isso, podemos influenciar. E nesta área da habilitação e reabilitação profissional, é de fundamental importância. Porque lembrem, nós mesmos, na condição de empregadores, somos os desencadeadores, podemos ser, somos em potencial, de doenças profissionais e acidentes do trabalho. Não seria justo, não é justo que nós mesmos
colaboremos para a reabilitação deste trabalhador? Percebam que tudo está encadeado, tudo está conexo, junto. E se nós não pensarmos nessa conexidade, nesse nexo causal, né, para usar a linguagem aqui da área, né, do INSS particularmente, né, que busca sempre esse nexo causal para dizer quem é esta pessoa, qual é a condição desta pessoa atualmente. Então vamos nos mobilizar, potencializar essas diferentes vertentes. Uma delas, o controle social no âmbito do Conselho de Direito. Conselho de Direito lá da assistência social, da saúde, da pessoa com deficiência, da pessoa idosa, da criança e do adolescente, da juventude, das mulheres. Em todas estas áreas, nós podemos exercer o controle social. E fazendo esse controle social lá no nascedouro, lá na elaboração da política pública, a gente certamente alcançará uma forma mais eficaz, menos polêmica, menos conturbada. O que a gente enxerga, por exemplo, no empresário? A responsabilidade pelo seu trabalhador reabilitado da Previdência Social. Não é isso que nós discutimos ontem aqui no cumprimento da reserva, das cotas? Pois é. Esse sujeito é um sujeito de direito, é um indivíduo que tem o direito de se rever, recolocar, ressignificar na sociedade. É deles que nós estamos falando. Então, a responsabilidade não é de todos nós? Em qualquer área, em qualquer domínio que se pensar? E por que não fazemos? O que está faltando fazer? Eu digo que é conscientização primeiro, é enxergar esse problema. Enquanto não se enxergar a questão, não se enxergar esse sujeito de direito, chamado reabilitado, mas reabilitado dentro de um processo mesmo, com começo, meio e fim. A gente está a todo momento falando de processos com começo, meio e fim. A doutora Danila acabou de dizer, olha, os empregadores originários são os nossos primeiros parceiros na reabilitação. É óbvio, claro que tem que ser o primeiro parceiro. Isso não há dúvidas. Mas, além disso, faltam todas essas conscientizações para a tomada de decisões qualificadas. Então, espero ter lançado, assim, pelo menos a pequena dúvida nas nossas cabeças. Vamos pensar de uma maneira qualificada o problema, né? Bom, vamos lá. Então, vejam só. Eu trouxe aqui na apresentação os dois momentos, deixa eu ver se está lá. Tá. Os dois momentos, já que nós estamos discutindo a Lei Brasileira de Inclusão, né? Em dois momentos, a Lei Brasileira de Inclusão trata da habilitação e reabilitação. O primeiro momento, lembra que ontem nós pegamos a Lei Brasileira de Inclusão para ler? Pois é, hoje nós vamos pegar de novo. E ela está lá na página 15. O primeiro momento em que a Lei Brasileira de Inclusão nos fala de habilitação e reabilitação diz respeito a essa forma mais ampla, integral do ser humano, da pessoa, né, que é relacionada à saúde. Então, está lá no artigo 14, dizendo: o processo de habilitação e de reabilitação
é um direito da pessoa com deficiência. Beleza, todos nós sabemos. Quando eu falei do momento da reabilitação da pessoa pós um evento traumático, todo mundo aqui balançou a cabeça dizendo que a reabilitação na saúde funciona. Pois muito bem. Esse primeiro momento que trata da saúde já nos indica o que é que nós temos que fazer com este sujeito de direito lá no domínio do trabalho. Porque ele diz assim, aqui na área para todos da saúde, ele diz: é um direito que tem como objetivo desenvolver as potencialidades, os talentos, as habilidades, a aptidão física, a aptidão cognitiva, a aptidão sensorial. O que eu estou enxergando aqui? Pessoas com deficiência física, pessoas com deficiência intelectual e mental, pessoas com deficiência visual e auditiva, pessoas com saúde mental, aqui, olha, psicossociais, atitudinais, profissionais e artísticas que contribuam para a conquista da autonomia da pessoa com deficiência e de sua participação social em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Esse é o sentido da reabilitação. E essa reabilitação, ela se reproduz nos ambientes das relações de trabalho. É a mesma coisa. Nós vamos buscar rever esta pessoa, desenvolver, ressignificar esta pessoa agora para o mundo restrito aqui, agora vamos chamar aqui para o mundo do trabalho. Mas toda essa reabilitação vale para esse indivíduo, esse sujeito de direito visto integralmente. Não é? Como é que a gente se vê integralmente? Pergunto a vocês. Como é que vocês se enxergam? Sendo só trabalhadores profissionais da empresa? Ou eu lá, membro do Ministério Público? Não. Eu sou a Maria Aparecida mãe, eu sou a Maria Aparecida mulher, eu sou a Maria Aparecida com hobbies, não é? Com vontades, com participação social ou não. Estou lá no Facebook, estou lá no Instagram, estou lá não sei aonde, não sei o quê. Essa sou eu. Eu sou uma variedade de coisas. Então, é esse ressignificar da pessoa nesse mundo da reabilitação que nós precisamos enxergar e nos enxergar. Se nós nos enxergamos, nós enxergamos o outro. Se nós nos vemos, nós vemos o outro. E é esse o momento aqui. Pois muito bem, aí a Lei Brasileira de Inclusão continua nesse âmbito da habilitação e reabilitação geral. Ela diz assim, olha, sempre haverá a atuação de uma equipe multidisciplinar. O que é esta equipe multidisciplinar? É aquele profissional da área que enxerga a pessoa nas suas variadas facetas. Eu não posso mais só ser vista, e nenhum de nós, somente do ponto de vista médico. Nós não vimos ontem como é que funciona a pessoa com deficiência em seus variados domínios, em suas variadas percepções. Portanto, não é só o médico que me enxerga, e não pode ser assim. Eu preciso, na condição de pessoa com deficiência ou reabilitado, né, eu preciso ser vista das inúmeras facetas. Por exemplo, da doutora Danila, que é terapeuta ocupacional. Eu preciso da visão dela. Ela vai me enxergar de uma outra maneira. Ela vai enxergar a pessoa de uma outra maneira. Assim como o assistente social, o fonoaudiólogo,
o fisiatra e por aí vai. Todas as visões desses profissionais. Daí porque, e claro, não podia ser diferente, nós recebemos essa herança da convenção que diz que esse indivíduo é visto multifacetadamente. Aí tem os vários adjetivos. Interdisciplinarmente, multiprofissionalmente, ele é visto de vários ângulos. Daí porque a gente enxerga hoje a pessoa biopsicossocialmente. Não pode ser diferente. Por isso que nós precisamos dessa equipe multidisciplinar. E aí eu vou abrir um parênteses de novo e pergunto, para bom entendedor, o que está se tentando fazer no âmbito do poder público federal, no âmbito do INSS, um corporativismo médico, dizendo que somente o médico perito enxerga esta pessoa, é real? É o que a lei está nos mandando fazer? Não, eu quero uma resposta, sim ou não? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que nos contrapor qualitativamente com essa percepção de uma única área da pessoa com deficiência, que é o médico. Ele é importante no processo, mas ele não é o único a ser considerado aqui. Porque aqui precisamos dessa visão múltipla, dessa concepção múltipla. E agora fecho parênteses, porque esse parênteses aqui é político, tá, gente? Isso aqui nós vamos ter que agir política e organizadamente, para desfazer o que estão tentando fazer. Retirar dessas nossas perícias, do INSS, estes múltiplos profissionais que têm visão múltipla da pessoa com deficiência do reabilitado profissional. Muito bem, parênteses fechados, voltemos aqui à vaca fria. Então, o que é isso dentro da reabilitação e da habilitação? É uma ação integrada e articulada de políticas públicas, construídas com a nossa participação, lá no ambiente de controle social, que são os conselhos de direito, que envolve saúde, educação, trabalho, só para falar do mínimo, Mas nós temos que pensar no lazer, na cultura, na informação, na comunicação, ou seja, todos os domínios de direito. Programas e serviços do SUS e do SUAS, é o que está dito lá. Então, vocês percebem a ordem? Vocês percebem a ordem qualificada dessa nossa discussão? Primeiro, uma política pública. Política pública é o Estado que edifica segundo a nossa visão, o nosso desejo, a nossa vontade organizada. Essa ninguém tasca, essa ninguém retira. Depois, os programas que são construídos na medida da necessidade, da particularidade de um município, de um estado, de uma região. Aí se edificam os programas, às vezes um programa emergencial. Exemplo, a Zika vírus lá no Nordeste, concentrado no estado de Pernambuco. Pernambuco, Rio Grande do Norte, que precisou da construção emergencial de um programa para o combate a um tema específico, correto? E depois os serviços. Quais serviços? O serviço que eu chamo de balcão mesmo, de atendimento a essa pessoa, A preparação, aquilo que nós falamos ontem. O poder público, e isso emana para o particular, para as empresas,
precisam ter, lembram do exemplo da Libras? Precisam ter servidores e empregados proficientes em Libras. Para quê? Para se comunicar com essa particular parcela da deficiência que se chama deficiência auditiva, incluídas as pessoas surdas. Então, tudo está conectado nesse mundo da habilitação e reabilitação. Vou precisar de profissionais capacitados para poderem fazer esse atendimento qualificado que merece esse cidadão brasileiro chamado pessoa com deficiência ou reabilitado da Previdência Social. E, claro, toda aquela nossa conversa de ontem sobre a acessibilidade. Se eu não tiver acessibilidade, esse direito e esse instrumento, eu não conseguirei jamais exercer as minhas atividades do dia a dia. Basta de a pessoa com deficiência física, usuária de cadeira de rodas, ser carregada para cima do transporte coletivo. Chega de a pessoa com deficiência auditiva, surda, carregar debaixo do seu braço o seu intérprete da Libras. Eu tenho obrigação de conversar com ela. Libras é língua oficial, não é? Percebem como tudo se conecta e como nós estamos desconectados desse ideal trazido pela lei? E se está na lei é porque alguém já pensou sobre isso, já aconteceu alguma coisa na sociedade que nos faça pensar? E por aí a gente vai voltando para a nossa lei brasileira de inclusão aqui, que diz que nós temos que ter capacitação continuada desses nossos profissionais que vão atender a pessoa com deficiência. Ih, agora todo mundo vai dormir, apagou a luz. Tô frita. Escurinho do cinema, gente, não dá. A gente perde pelo menos 5 minutos de cada filme que a gente vai ver no cinema. Muito bem. Então vamos aqui fazer esse nosso alinhamento conceitual, né? Feito todas essas introduções, vamos ao cerne do problema. Olha que eu já fiz 2 parênteses aqui, gente. Se me deixar, eu vou abrindo parênteses até o final da minha conta aqui, né? Mas eu precisava falar desse controle social, já que aqui temos muitas pessoas envolvidas, e precisava falar também dessa coisa que está engasgada aqui na garganta, que diz respeito a um comando constitucional e o respeito à lei brasileira de inclusão, que diz que a pessoa tem que ser vista multidisciplinarmente. Portanto, nós precisamos de múltiplos profissionais para enxergar essa pessoa. É nosso dever, né? É isso. Está engasgado. Vamos lá. Vamos lá. Então, qual o alinhamento conceitual aqui para a nossa área em discussão? Primeiro, todo mundo sabe o que é uma habilitação profissional? Eu estou no âmbito aqui de pessoas que lidam com isso no dia a dia. Todo mundo sabe o que é uma habilitação profissional, certo? Hã? Sim mesmo? Mesmo assim, vamos lá. Processo orientado para possibilitar à pessoa, identificadas as suas potencialidades para o trabalho, desenvolver-se profissionalmente para ingressar no mundo do trabalho. Opa! Sim? Todo mundo sabe o que é isso? Todos praticam isso? Hã? Não. Não se pratica isso no nosso país. Se pratica, assim, uma iniciativa aqui, uma iniciativa acolá, muito embora a gente tenha um sistema montado, qualificadíssimo, e isso não acontece para todos. Por que não acontece para todos? Porque não conhecemos o direito que temos. Reabilitação. O que é a reabilitação? É um processo orientado, e eu botei entre aspas aqui,
para identificar as potencialidades residuais para o trabalho, desenvolver-se profissionalmente para reingressar nesse mundo do trabalho. Né? Um precisa de início, o outro precisa de reinício. Então, nós estamos falando da pessoa com deficiência cruamente pensada, né? Nunca foi para o trabalho e agora vai para o trabalho, se chama a habilitação profissional. Aquele que vai reiniciar, ressignificar a sua vida, será por reabilitação. E dentro desses dois contextos, nós temos a formação profissional, que é o quê? Processo que visa essencialmente a aquisição de qualificação prática e de conhecimentos específicos para a ocupação de um determinado emprego. E aí, nos colocamos a todos lá quando iniciamos a nossa vida escolar, que teve começo, meio e fim, né? E nos formamos especificamente para o exercício de uma profissão, correto? Mas tem mais nesse nosso mundo. Tem a formação técnico-profissional, que é aquela em que nós, desde o início, passamos por um processo educativo de formação geral, escola, né? Mais os estudos de caráter técnico e a aquisição de conhecimentos e aptidões relativas ao exercício de profissões, de uma determinada profissão. E aí eu tenho que voltar naquele ponto de ontem que falamos da aprendizagem. Acreditar na aprendizagem. Que é o quê? A pessoa, a partir dos 14 anos, a pessoa com deficiência não tem limite de idade, para tanto, portanto, abrir, escancarar as portas das nossas empresas para esta formação técnico-profissional por meio da aprendizagem que vai preparar este adolescente, este jovem ou este adulto com deficiência, já que não tem limite de idade máxima, para pertencer aos quadros das nossas empresas. Essa é a nossa visão de futuro. Lembram da pergunta de ontem? De uma pessoa dizendo, olha, a reserva, ela é discriminatória, tanto que a doutora Janilda falou aqui por uns 20 minutos, né? Para contextualizar, dizer por que a gente tem a reserva, que é para recuperar o tempo de exclusão, correto? Pois é, mas desde o ano 2000, nós temos essa modalidade aqui chamada aprendizagem e a gente ainda não conseguiu implementar. Estou errada, Fernanda? Não. Doutora Fernanda é do Ministério do Trabalho e Emprego e vai melhor colocar isso aqui para vocês. Todas as iniciativas do poder público parece que não tem uma repercussão, não sei por que ainda. Esse nosso relacionamento com a sociedade, a partir das nossas empresas, é que fazem com que a gente prepare esta pessoa para o futuro. Seja para ela cumprir a reserva lá, a cota da empresa, seja para ela ser um cidadão, né? Pode ser que não venha ficar na nossa empresa, mas prepará-la para o mundo. Esse é um dos objetivos aí do nosso mundo empresarial, né? Participar desse movimento da sociedade. E a aprendizagem está aqui, olha, dentro da formação técnico-profissional e que faz parte desse nosso mundo da habilitação e reabilitação profissional para o trabalho. Está concatenado tudo para vocês na cabeça? Sempre existiu. Agora a gente está conseguindo botar os
né, os quadradinhos, cada quadradinho um lado do outro, você forma uma imagem mais amplificada da questão. Muito bem, vamos lá. Então, partindo aqui do artigo 14, que trata dessa habilitação e reabilitação mais ampla, porque ela se relaciona à saúde da pessoa, nós vamos lá no artigo 36, que está na página do livrinho, que está lá na página 24 da nossa Lei Brasileira de Inclusão, que vocês receberam aí, e aí nós partimos para a habilitação e reabilitação profissional, agora aqui no âmbito das relações de trabalho. E o que é que ela nos diz? Exatamente a mesma coisa. Um processo, um serviço, né? Um processo de serviços e programas completos, ou seja, com começo, meio e fim, para a pessoa ingressar, continuar ou retornar ao mundo do trabalho, respeitadas a livre escolha, vocação e interesse. Livre escolha, vocês lembram de ontem, da nossa conversa? A pessoa com deficiência tem a liberdade de escolher o trabalho que quer ter e não dizer, olha, vá lá para a câmara escura, vá lá fazer massagem, vá lá no ambiente de fábrica cheio de ruído, nada disso. Ela tem liberdade de escolher o que quer fazer, ela tem que ter respeitada, ela tem que ter respeitada a sua vocação para aquela atividade, né? E ela tem que ter um interesse, não pode ser imposta. Ou seja, eu não posso reabilitar uma pessoa impondo, se for na mesma empresa, impondo aquela outra atividade ali. Não, mas eu não gosto dessa atividade. Não, mas eu só tenho esse serviço aqui para lhe dar. Eu vou lhe reabilitar. Não, mas eu não quero. Não, ela quer, tanto que ela quer, ela tem liberdade de escolher, ela tem vocação para aquilo, e ela tem que ver preservada na sua integridade como pessoa a liberdade, a autonomia e a independência, a liberdade para fazer a sua escolha. Correto? Então, mais uma vez, atuação de equipe multidisciplinar para restaurar essa capacidade e essa habilidade profissional. Ou pensar em outras novas. Poxa, nunca pensei em ser, sei lá, tenho a vocação, mas nunca pensei em ser artista plástica. Mas eu posso. Ou então, nunca pensei, mas eu posso, em vez da área do RH, eu posso querer, sei lá, área de vendas. Nunca pensei, mas eu posso, se eu tenho interesse, eu tenho liberdade de escolher. E foi identificada em mim a vocação, né? O perfil, como se diz, eu posso querer ser. Então, nós estamos girando em torno desta percepção da pessoa. Pode parecer teórica, mas na prática, a gente sabe que isso não é respeitado, certo, doutora Danila? Certo. Por quê? Bom, então, aí a habilitação profissional, mais uma vez, diz a Lei Brasileira de Inclusão, é a aquisição de conhecimentos, habilidades, aptidões para o exercício de profissão ou de ocupação. Ela deve ser articulada com as redes públicas e privadas de saúde, educação, assistência social, entidades de formação profissional, sistema público, oficial, e entidades variadas de formação profissional, ou diretamente com o empregador. Não sei por que isso não se consegue implementar. A gente precisa abrir a porta e o coração para essa novo antigo serviço
de amor à pessoa, amor ao ser humano, solidariedade, pensem o que quiser, mas é preciso que nós nos restauremos em uma política pública, na rede pública, para a reabilitação profissional, junto com as empresas, instituições, entidades, voluntários, né, voltados para a reabilitação profissional. Pode ocorrer, olha a novidade bonita que está aqui, pode ocorrer em empresas por meio de um contrato de trabalho e ser considerada para o cumprimento da reserva, o artigo 36, parágrafo 6º, olhem aí, da Lei Brasileira de Inclusão. É novo isso? É novo na lei, mas a gente já vinha fazendo muito, não é, doutora Fernanda? A gente já fazia. O grande empresário, aqueles setores econômicos assim que precisam cumprir um maior número de postos de trabalhos reservados, arrancavam os cabelos e diziam, poxa, mas não tem jeito. Não tem jeito, calma. Contrate, qualifique, como a gente dizia, né? Qualifique para essa atividade que você diz que não acha ninguém, está cansado de procurar. Já botou inúmeros anúncios, já procurou inúmeras entidades de pessoas com deficiência, e aí diz que procurou exaustivamente lá nos autos da fiscalização, né? Ah, procurei exaustivamente, não achei. Ah, tá. Desculpa, eu tenho que dizer que não procurou exaustivamente. Ou melhor, não fez o seu papel social que está escrito lá na Constituição que tem que fazer. Porque desde sempre podia contratar e qualificar esta pessoa para o exercício daquela função. E aí o exemplo que eu tenho é o setor financeiro, bancário financeiro, que ao longo do tempo vem fazendo a qualificação destas pessoas, né? Complementando a formação profissional, qualificando profissionalmente, habilitando para o exercício daquela função. E isso no curso de um contrato de trabalho. Contratou, começou a fazer a capacitação, vamos chamar assim, né, que é mais ampla, e já está contando para a reserva de vagas. E aí está. Vamos ver se agora a gente diminui um pouco, desculpem, o mimimi. Não acho, não encontro, a pessoa não fica, não consigo, não venço. Vamos ver se a gente consegue agora, de uma maneira mais qualificada, vencer essa obrigatoriedade do cumprimento da reserva, que nos leva a ter essa diversidade de pessoas dentro dos quadros e assim podermos refletir ali na nossa célula, dentro da empresa, aquilo que acontece na sociedade. Nós somos uma multiplicidade de pessoas, né? De tipos de pessoas. É a diversidade humana. Ok? Bom, e aí, claro, a nossa velha e antiga amiga aqui, a acessibilidade. Sem ela não adianta abrir a porta da empresa, não adianta colocar a pessoa lá dentro trabalhando, reabilitá-la, se lá dentro não tiver a acessibilidade, aquela acessibilidade como instrumento, as normas de acessibilidade, as normas técnicas de acessibilidade, tudo compridinho, tudo arrumadinho, não é? Mais os ambientes exclusivos nos serviços de habilitação, poder público, com serviços acessíveis e inclusivos, entidades privadas com serviços acessíveis e inclusivos, ok? Para fazer a
nossa reabilitação e a nossa educação profissional, porque amplamente a gente vai resultar lá nesse futuro desejado, que é termos todas as pessoas com deficiência, todos os reabilitados, as pessoas com deficiência. Não dá para dizer, né? Porque a lei está dizendo outra coisa, ela está falando pessoas com deficiência e reabilitados, colocados de forma qualificada na nossa sociedade. Ok? Bora. Eu queria, antes de terminar, fazer mais uma vez esse alerta. Na verdade, é um alerta para todos nós, né? Membros do Ministério Público, auditores fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego, Sistema S, né? Aqueles, né, dos diferentes setores produtivos, sindicatos representativos de patrões e empregados, entidades voltadas para esse crescer da pessoa com deficiência, conselhos de direitos, todos, né, representantes, conselheiros de conselhos de direitos. Nós temos que repensar a nossa maneira de enxergar a pessoa com deficiência. Por exemplo, quando estamos tratando lá no nosso ambiente de discussão coletiva dos direitos da pessoa com deficiência, lá no âmbito da negociação coletiva do sindicato, dos empregadores e dos trabalhadores, enxergar esta pessoa com deficiência, enxergar. Os sindicatos profissionais e de empregados precisam enxergar esse trabalhador, precisam saber que ele existe e que ele faz parte desse corpo associativo que vai lá reivindicar salário, hora de trabalho, condições de trabalho. Gente, a reforma trabalhista nos pegou de um jeito a desconstituir conquistas no mundo do trabalho. Infelizmente. E não é um discurso político agora, não. É a nossa realidade do dia a dia. Então, o que eu quero pedir? Né? Se aqui nós temos representantes associativos de sindicatos, tanto de patrão e empregado, incluam no momento da negociação coletiva direitos da pessoa com deficiência também. Ela também faz parte deste mundo do trabalho ali das negociações. Então imaginem se vocês puderem negociar cláusulas dizendo respeito a direito da pessoa com deficiência, aqui no nosso caso específico, a habilitação e a reabilitação. O que é que o nosso sindicato, da nossa categoria, pode fazer para, na negociação coletiva, influenciar regramento, regra, conceito para a habilitação e reabilitação profissional? Que convênio o meu corpo associativo pode fazer com o poder público e com as relações privadas para melhorar essa percepção desta pessoa neste mundo do trabalho? Está tudo estanque, está tudo, sabe? Eu penso assim, o outro pensa assado e por aí vai. Então, o nosso caldo associativo lá no sindicato é muito bom. Eu posso criar regras novas a partir da regra legal, da regra que está na lei. Eu posso facilitar
a vida desse empregador e desse trabalhador com deficiência ou do reabilitado profissionalmente, ali no mundo próprio, no chão próprio ali da nossa discussão, da nossa particularidade, do nosso setor. É isso que a gente quer. A gente quer criar um caldo de discussão em todas as áreas. Por quê? Porque não pode só o Ministério do Trabalho e Emprego fiscalizar, autuar e depois o empregador ir lá e querer discutir o valor daquela autuação. Gente, o auditor fiscal tem fé pública. Ele está ali porque ele sabe o que ele está enxergando. A lei está aqui, ele está enxergando a realidade. Aí ele diz, a lei não está sendo cumprida nessa realidade. Aí ele vai lá e autua e o empregador vai lá e discute. Não, eu não posso cumprir a lei porque eu não achei pessoa com deficiência para contratar. Não dá, né? Então, a gente tem que repensar esse mecanismo, né? O cumprimento da reserva é uma obrigação, mas com ela vem toda uma série de particularidades que a gente pode participar de uma maneira menos polêmica e mais assertiva, né? Então, pensem, quero pedir assim, pensem com carinho nessa questão da pessoa com deficiência e reabilitado da Previdência Social, também no âmbito da negociação coletiva. A gente pode avançar muito nessa área aqui dos direitos da pessoa com deficiência. A gente pode avançar em qualquer área, né? O que você quiser pensar. O âmbito da negociação coletiva pode nos dar uma percepção diferente, mas o sindicato, patrão e empregado, tem que enxergar a pessoa do jeito que a gente está querendo enxergar aqui, que a gente ainda não enxergou, nós estamos querendo enxergar, né? Então, esses nossos alertas, desculpem se sou incisiva em algumas coisas e repetitiva, porque é pela repetição que a gente põe na cabeça, né? É buscar esse mundo melhor, de efetiva participação social da pessoa com deficiência. O que ela quer é autonomia, independência, liberdade para fazer as suas escolhas, ser feliz. É o que todo mundo quer, ok? Muito obrigada pela atenção.